Governo Biden anuncia sanções, punições contra israelenses da Cisjordânia, e isso pode ir muito mais longe porque pode impactar a relação entre Israel e Estados Unidos. Segundo o governo do país, há a possibilidade de sancionar, de punir também Smotrich, Ben-Gvir e outros membros da ala mais radical de Israel. Por que será que isso está acontecendo? A gente teve uma proposta, Lei Omnibus, feita pelo Milei para o Congresso argentino, sendo que ela está completamente desidratada, vamos entender exatamente por quê, e notícias, galera, bastante negativas, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Do lado ucraniano, uma crise fortíssima entre a chefia das Forças Armadas e o governo Zelensky, sendo que há rumores, por jornalista premiado pelo prêmio Pulitzer, hein? Ou seja, não é qualquer coisa, que o Zelensky estaria boicotando um acordo de paz, vamos entender exatamente como, e a Rússia, que está perdendo talvez um dos seus mais antigos, é difícil, mas um dos mais importantes aliados, principalmente da região do Cáucaso, que é Armênia. Eles anunciaram que eles vão se afastar dos russos e se aproximar dos Estados Unidos e da União Europeia. A Rússia já anunciou que isso pode ter graves consequências. Para finalizar, pessoal, aparentemente, dessa vez, vai rolar um cessar-fogo com um tempo maior de duração entre Israel e faixa de Gaza. Inclusive, isso interessa bastante também aos Houthis. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira, galera, e cada um que faz, tá? Eu fico extremamente feliz, porque é uma retribuição não só financeira, mas também, assim, de credibilidade, de confiança, de parceria. Seja membro do canal ou faça uma contribuição chave Pix, pessoal, porque isso ajuda demais, tá? É meu trabalho, e vocês sabem que essa plataforma não gosta muito de conteúdos que não sejam family friend, né? Meio polêmicos, tudo tal. Se não puder, se não quiser, galera, só seu like, só entre aspas, né? Seu like, engajamento e presença já tá mais que sensacional. Beleza? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante importante, que até corrobora com as informações dos vídeos passados. Eu anunciei para vocês que o governo Biden estava com medo de adotar uma postura mais forte, mais estridente contra os Houthis, contra o Irã. Inclusive, né, analisamos no vídeo de ontem, importante, que até mesmo Irã e Iraque demonstraram uma certa preocupação porque os ataques realizados pelas milícias xiitas do Iraque contra a base dos Estados Unidos na Jordânia meio que passou do ponto, e até os Estados Unidos foi obrigado a anunciar que farão ações militares no Oriente Médio, muito possivelmente não no Irã, mas no Iraque e na Síria, atacando pontos iranianos. Discutimos com muito mais calma e profundidade no vídeo de ontem, tá? Acompanha lá. Mas além disso, cara, a gente percebe também que se o Biden ele der muito apoio para os israelenses, isso pode fazer com que a comunidade islâmica nos Estados Unidos não veja com bons olhos um governo Biden. Convenhamos, pessoal, que a comunidade islâmica vota majoritariamente nos democratas, ou pelo menos votava, e perder essa parte do eleitorado é muito sensível. Vou dar o exemplo de Michigan, inclusive aqui, tá? No vídeo para vocês. E pode também, claro, desestabilizar o Oriente Médio em pleno ano eleitoral. Por conta disso, eu diria que o Biden ele vem tentando limar alguns extremos de Israel, ou seja, eu quero apoiar Israel, somos aliados de Israel, mas sem comprometer algumas boas relações com países mais neutros e com a comunidade islâmica interna do país. Por conta disso, ele anunciou uma medida que vai sancionar atitudes extremas israelenses. Quando a gente fala disso, começou, vamos colocar assim, por alguns colonos na Cisjordânia. Desde que rolou o fatídico, o lamentável dia 7/10, o ataque do Hamas contra Israel, a gente sabe que a Cisjordânia é um território dividido ali, né, no setor A, setor B e setor C, e existem alguns setores que hoje são controlados por Israel e que Israel faz os chamados assentamentos, inclusive considerados ilegais pela comunidade internacional. Então pega áreas de moradia, pessoal, de onde você tem árabes, palestinos e tal, anuncia uma desapropriação daquelas terras para construir áreas de moradias, áreas industriais, áreas de agricultura, enfim, o que for conveniente para o Estado israelense. Só que nessas áreas de colonização dos colonatos ali judeus, aumentou bastante também a violência contra os palestinos. A gente fala de um dobramento, né, ou seja, 2 vezes mais do número de ataques. Para vocês terem uma noção, desde o dia 7/10, estima-se mais ou menos 500 ataques, com 10 mortes e 115 feridos. E aí, olha o que isso vem causando, tá? Pessoal, o próprio Hamas, que é uma organização considerada como terror pela comunidade internacional,
vem aumentando a sua popularidade mesmo na Cisjordânia, um território visto como um pouco mais pacífico, com a atuação mais forte da ANP, do Mahmoud Abbas, do ALP e por aí vai. Pois bem, pessoal, até aí vem aumentando o radicalismo, tanto do lado israelense como também do lado palestino. E eu diria que a atuação de alguns desses colonos que fizeram práticas de violência, incitação à violência contra alguns palestinos, contra alguns árabes que ali vivem, e algumas declarações, principalmente do Smotrich e também do Ben-Gvir, que falaram que o povo palestino, galera, não é exatamente um povo, que uma solução, por exemplo, para a questão palestina seria você deixar que os palestinos saíssem dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza e propuseram, inclusive, a ocupação de ilhas no Mediterrâneo, ilhas artificiais ou ilhas gregas, já consideraram, inclusive, a transferência para a Península do Sinai, um território que pertence ao Egito, dentre outras questões consideradas aí não muito boas, para o lado palestino. O Biden, que não pode perder esse eleitorado e essa influência no Oriente Médio, resolveu atacar esse grupo, os que atacam os palestinos e também esses membros um pouco mais radicais do governo israelense, anunciando sanções, anunciando um impeditivo de tirar visto para viajar para os Estados Unidos e para uma série de outros países e congelando bens, impedindo que eles participem do mercado internacional de circulação de capitais, pelo menos aquilo que for sediado ou chefiado pelos Estados Unidos. Isso, de novo, tá? Pra mim me parece muito mais uma atitude geopolítica do que necessariamente uma atitude contundente ou que de fato o governo Biden acredite. Por quê? Nisso ele mostra, olha, estamos com Israel, mas é um apoio irrestrito, a gente vai agir com relativo aqui bom senso, e faz parte também de uma política eleitoral. Não é coincidência que ele fez isso às vésperas da visita a Michigan, que é o estado que tem hoje a maior comunidade islâmica dos Estados Unidos, estima-se mais ou menos, pessoal, 200 mil eleitores árabes naquelas posições, e a gente fala de mais ou menos 80% da população islâmica votante em Michigan que votou no Biden nas últimas eleições. Existe um movimento hoje nos Estados Unidos da comunidade islâmica chamada Abandone o Biden, falando que ele é exatamente igual o Trump, então não teria por que votar nos democratas, sendo que as políticas são muito parecidas. Entende o cenário e o jogo geopolítico? No final das contas, galera, convenhamos, é tudo jogo de interesse, tudo jogo político. E lembrando, tá? Ele também anunciou que por mais que isso hoje pegue somente 4, por enquanto, 4 colonos, e esse número tende a aumentar, isso pode impactar inclusive alguns membros mais radicais do governo, como Smotrich e Ben-Gvir, como eu bem referi para vocês. Ontem, cara, a gente fez uma análise também bem precisa sobre a tal da Lei Ônibus, que basicamente conta com 664 artigos, que fala sobre uma mudança na legislação argentina. Resumindo, tá? Você vai ter a autorização do processo de privatização de uma série de empresas, corte de gastos públicos, uma abertura econômica, o da desregulamentação tanto do mercado financeiro como de legislações gerais, e o proibitivo, ou pelo menos a dificuldade de você conseguir realizar protestos, principalmente aquele de bloqueio de vias, que é uma coisa, assim, extremamente comum na Argentina. Uma coisa que os caras sabem fazer é fazer protestos aí, bloqueando, né? Buenos Aires, Rosário, enfim, outras regiões aí mais intensas. Só que a gente analisou, inclusive, no vídeo de ontem, por isso não vou repetir com tantos detalhes, né? Essa proposta, ela claramente, ela ia ser muito modificada, porque o Milei, ele quer mudar, fez um revogaço com mais de 300 medidas, foi bloqueado pela Justiça da Argentina, que considera que ele passou um pouco do ponto, visto que tantas revogações de leis deveriam ser feitas pelo parlamento e não pelo poder executivo, ainda está no julgamento da justiça, vamos ver o que eles vão deliberar, eu acho que vai dar ganho de causa para o parlamento. E também 664 leis. Está mudando quase de uma tacada só no primeiro semestre 1.000 legislações argentinas. Não acho que ele fez isso porque ele achava que as 1.000 legislações argentinas iriam para frente, mas porque faz parte de um jogo político. Então, ele anunciando 1.000 mudanças, ele sabe que o parlamento vai boicotar, sei lá, 700, mas ele vai conseguir aprovar 300 do que ele queria, entende? Então ele tem o objetivo de mudar 300 leis. Ele anuncia 1.000 mudanças porque ele sabe que o parlamento vai voltar para as 300 que eram a intenção inicial. Faz parte da política isso, tá? Tanto que dessa lei ônibus que está sendo colocada, somente 224 leis, elas continuaram como eram as originais.
O resto ou foi tirado do texto oficial ou sofreram mudanças. Então, por exemplo, as autorizações que ele gostaria de ter para ser um super presidente e não precisar passar pelo parlamento, colocando que é um estado de emergência na Argentina, eram para 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Agora é 1 ano, prorrogável por mais 1. Falava sobre todas as frentes, inclusive saúde e segurança, agora ficou limitado a questões um pouco mais relacionadas à economia. Falava sobre a privatização de uma série de empresas, inclusive a principal estatal de petróleo do país. Agora só fala de algumas empresas bastante específicas. Sobre a questão das manifestações, também teve uma certa flexibilização e a permissão de alguns protestos que não constavam no texto original. Mas percebe que mesmo assim, são mudanças que estão indo, entende? Então por isso, né, de novo, é a minha opinião, ele não anunciou isso, tá? Mas que ele colocou propostas mais extremas para conseguir chegar no meio termo que de fato era o seu objetivo inicial. Será que vai ser aprovado? Depois de intensos protestos, amplo debate, a gente teria a votação ontem, não teve, ficou adiado para hoje, sexta-feira. Lembrando que os debates ainda podem acontecer e isso pode ser prorrogável aí por mais algum tempinho. Será que o Milei vai conseguir essa vitória? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, hoje, eu diria que divulgações de notícias importantes e negativas, tanto para o lado ucraniano da força, como para o lado russo da força. Do lado ucraniano, era algo que eu já vinha comentando com vocês nos vídeos passados, que é uma crise que existe na cúpula, tanto do poder executivo, do poder central do governo ucraniano, pela figura do Zelensky, claro, e da sua liderança militar mais importante, que é o Zaluzny, o chefe, o comandante das Forças Armadas do país. Pelas notícias que vem rolando, a gente percebe que o Zelensky ele queria, inclusive, demitir o chefe das Forças Armadas, só que ele tem um bom relacionamento com os Estados Unidos e com alguns países ocidentais, e isso poderia acabar rompendo ou complicando ainda mais a situação da Ucrânia, para recebimento de valores e de equipamentos. Eu anunciei para vocês ontem, por exemplo, que a Ucrânia ela anunciou um recebimento de 50 bilhões de euros, um pacote super relevante, mas que ainda precisa, para conseguir se complementar e para conseguir realizar uma defesa ou até mesmo uma contraofensiva contra os russos, do pacote de ajuda dos Estados Unidos. A gente fala de 70 bilhões que estão bloqueados pelo Congresso americano e aparentemente não vão ser liberados no futuro próximo. Precisa passar confiança. Uma das coisas que o Congresso americano fala, além de questões internas, né? Pô, temos a questão aqui da fronteira, é muito mais importante do que ajudar a Ucrânia. Tem a questão que a Ucrânia é o segundo país mais corrupto do continente europeu, só perdendo inclusive para os russos, e que a contraofensiva é um grande fracasso, que não apresentou resultados eficientes. Se além disso mostrar uma briga entre a cúpula militar e a parte política, que é o que vem acontecendo agora, isso tira ainda mais a confiança para repasses de verbas. Para vocês terem uma noção, o Seymour Hersh, para quem não conhece, é um jornalista dos Estados Unidos, que é um jornalista investigativo. Eu diria, galera, que pelo menos pelas últimas notícias, tá? Ele não é um cara muito pró-Estados Unidos, pró-Ocidente, e faz algumas investigações bem pesadas, né? Por exemplo, quando teve a explosão do gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que até agora essas investigações não são muito conclusivas, pelo que chegou-se, cara, foram ucranianos, mas sem a ajuda do Estado ucraniano. Então imagina, né, um grupo de civis ucranianos, enfim, atacando um gasoduto. Eu não vejo isso muito como plausível, tá? Mas enfim. Mas o Seymour Hersh, ele disse que isso foi comandado pelos Estados Unidos, pela OTAN. Ele tem certeza com as suas investigações. Os Estados Unidos realizou a explosão aos gasodutos. E agora ele falou que sim, havia o objetivo inicial sim de demitir o Zaluzny, porque o Zaluzny estaria conversando ou diretamente ou indiretamente com algumas lideranças ocidentais, generais, primeiros ministros, presidentes, para estabelecimento de um cessar-fogo, de uma paz entre Rússia e Ucrânia. E muito possivelmente com o reconhecimento que os territórios que a Rússia invadiu, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia, são territórios russos. Como ele estava favorável a isso, e alguns membros do parlamento ucraniano também estariam favoráveis, o Zelensky foi lá e rompeu relações com os Zaluzny. Quando ia anunciar a demissão, toda essa briga que geraria na comunidade internacional e a falta de credibilidade brecou. Segundo notícias do New York Times, ele tinha, o Zelensky, inclusive, a ideia de dar um cargo de secretário do Conselho de Segurança
para os Zaluzny. Mas depois que vazou a informação, isso acabou não acontecendo. E a gente teve, pessoal, grandes desentendimentos, tá? Para não falar nos últimos dias, talvez nos últimos meses. Por exemplo, a questão em Avdiivka. Para quem não sabe, é uma cidade que a Rússia, inclusive, conseguiu conquistar, só que com forte resistência dos ucranianos. O Zaluzny, como chefe das Forças Armadas, falou, isso aqui é uma cidade que está destruída, não tem mais o potencial que tinha no passado, e a gente poderia aproveitar essas tropas para relocar em outras posições para tentar aumentar a nossa contraofensiva. O Zelensky disse, não, a gente vai resistir e vai conseguir conquistar, segurar Avdiivka. Cara, os ucranianos perderam, tá certo que é uma terra arrasada, né? Mas perderam e perderam ali algumas tropas. Primeiro desentendimento. Declarações um pouco polêmicas dos Zaluzny, considerando que a contraofensiva realmente estava um fracasso, que ela estava paralisada, que precisava de mais ajuda do Ocidente, sendo que o Zelensky falou que esse tipo de declaração só minava e tirava a seriedade da Ucrânia e prejudicava novos repasses de verbas. A convocação era de 500 mil ucranianos. O Zaluzny era favorável a isso, aliás, é uma coisa que ele reclama muito, que a dificuldade de pegar mão de obra para a guerra dos russos é muito maior do que os ucranianos. Vamos citar aqui daqui a pouco, tá? Uma reportagem que ele leu, e o Zelensky foi contra isso, alegando que isso prejudicaria ainda mais a sua visão, a sua popularidade frente aos ucranianos. Cara, querendo ou não, convocar 500 mil pessoas para o conflito, a gente tá falando de reservistas, é que nem, sei lá, cara, o Brasil entra em guerra, independente se o Brasil tá certo ou se tá errado, eu tenho meu filho, minha família e por aí vai. Se eu for convocado obrigatoriamente para ir pra guerra, talvez a minha família não fique muito satisfeita com essa proposta, entende? Uma coisa é o voluntário, o cara que se voluntaria, o cara que faz parte das Forças Armadas. Outra coisa é convocar reservistas. A Rússia também fez isso e também gerou insatisfação por parte da população russa em relação a essa medida do Putin, tá? Então, assim, algumas divergências de opiniões tal estão causando esse racha. Segundo o New York Times, o Budanov, que ele é responsável pela inteligência da Ucrânia, é o mais bem visto pelo Zelensky para conseguir assumir essa vaga de comandante das Forças Armadas. Mas não no futuro próximo, né, por conta de todo esse caos que geraria essa troca, mas sim num futuro um pouco mais distante, quando a situação tiver acalmado um pouquinho. E aí, pessoal, será que de fato isso vai acontecer? E inclusive, né, como eu citei para vocês, galera, o próprio Zaluzny, ele deu uma entrevista colocando que nesse momento há uma grave situação ucraniana, porque enquanto a Rússia ela consegue mobilizar muitas pessoas, a Ucrânia não tem a mesma capacidade de mobilização e que a Ucrânia precisa convencer os seus aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos, porque a guerra não pode ser uma guerra de números. Porque de números, a Rússia tem mais equipamentos e tem mais população. Precisa ser uma guerra tecnológica. E o Zelensky, ele não falou isso oficialmente, tá? Mas nas entrelinhas, o Zelensky não está tendo a habilidade necessária para convencer os países ocidentais que fornecer tecnologias de ponta seria importante para os ucranianos. Ou seja, aparentemente há um racha na Ucrânia para saber como lidar com a questão militar e com a contraofensiva que, pelo menos até o momento, está um fracasso. Mas a Rússia também vem, galera, deixando assim, aliados, vamos colocar, desanimados. E talvez a principal referência disso seja a Armênia. A Armênia hoje, já tinha anunciado no passado, né, mas hoje ratificou a sua participação no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Para quem não se lembra, é aquele mesmo tribunal que considera o Putin como criminoso de guerra. Ou seja, se o Putin hoje pisar na Armênia, supostamente a justiça deveria deliberar uma prisão, já que hoje a justiça da Armênia respeita o Tribunal Penal Internacional, ele seria extraditado e julgado como um criminoso. Duvido, né, que isso vai ser feito, claro. Mas, enfim, em tese, na parte teórica, isso aconteceria, tá? A Armênia faz parte do TPI. Para quem não sabe, a Armênia tem bases militares russas e tem, inclusive, faz parte da CSTO, uma espécie de organismo de defesa liderado pelos russos. Professor, mas se a Armênia ela era tão próxima assim dos russos, o que fez com que o Pashinyan, o atual liderança, o chefe de governo da Armênia, tivesse essa postura tão ríspida em relação ao Putin? Principalmente, eu diria que foi uma falta de cumplicidade, segundo a Armênia, dos russos na questão em Nagorno-Karabakh. Para quem não sabe, Nagorno-Karabakh é um território disputado entre os azeres, Azerbaijão e os armênios. Quando os azeres resolveram, no último ano agora, fazer ataques mais incisivos para reconquistar esse território autônomo, que tem maioria armênia, o Pashinyan
esperava, segundo ele, uma defesa mais enfática dos russos contra os ataques dos azeres. Só que o Azerbaijão é um grande aliado da Turquia, que é um país super importante na geopolítica internacional. Talvez a Rússia comprar briga com a Turquia, que também é contrária aos armênios, não seria muito bom para o governo Putin. Além disso, a Rússia está empregando muitas forças de ataque, de defesa, equipamentos, gastos na guerra entre Rússia e Ucrânia, e acabou abandonando talvez os seus principais aliados, que são os armênios. A Rússia, isso o próprio Peskov, porta-voz do Putin, tá? Tem uma opinião um pouco diferente. Ele fala que desde que começaram os ataques dos azeres dessa última vez, a Armênia não foi muito complacente. Anunciou, pô, estamos dispostos a fazer um acordo, a gente quer que realmente o território volte a pertencer aos azeres, e não fez uma resistência tão significativa. Inclusive, parte da população armênia até reclama do Pashinyan por essa postura muito frágil, contra o Aliyev, que é a liderança dos azeres. Talvez um mix das duas coisas, uma falta de apoio da Rússia, que gerou uma resistência não tão grande do Pashinyan, cada um fica com seus argumentos. Mas é fato que a Rússia perdeu um importante aliado. Inclusive, a Armênia considerou que está na hora de se aproximar de Estados Unidos e União Europeia, que a influência da Rússia já não é mais uma coisa prioritária para o seu governo. Fazia parte da antiga União Soviética e era um dos aliados na região do Cáucaso, região super importante pela presença de combustíveis fósseis e também pelas rotas comerciais, gasodutos, oleodutos, enfim, além da própria parceria estratégica. Para finalizar, pessoal, uma notícia, diria que boa, vamos não sabe exatamente até quando, né? Mas anunciou-se que tanto Hamas quanto Israel aparentemente concordaram com um provisório cessar-fogo, um cessar-fogo de 40 dias. Com mediação do Catar e do Egito, durante 40 dias não teremos ataques por parte de Israel. Professor, e o Hamas depois vai ficar comandando o território? Aparentemente não, tá? É só um cessar-fogo, mas depois Israel vai voltar para destruir o Hamas. O Benjamin Netanyahu não mudou de ideia em relação a isso. Mas enquanto isso, os mais de 100 reféns que estão sob os domínios ali de Israel serão soltos, começando pelos reféns civis, depois pelos soldados, depois pelos corpos, enfim, né, que foram mortos pelas atrocidades aí do conflito, principalmente por parte, claro, do Hamas. Professor, isso vai de fato acontecer? Aparentemente, sim. E olha que interessante, os Houthis estão bastante de olho nisso, porque os Houthis, o grupo iemenita, que ataca navios que tenham direção a Israel, tudo tal, anunciou que eles só pararão ataque quando o cessar-fogo for estabelecido. Agora, com o cessar-fogo possível, talvez provável, será que os Houthis pararão os ataques para alívio do governo Biden? Eu diria que os Estados Unidos ficaria extremamente feliz se isso acontecesse. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.